Bem-vindo, meu querido, minha querida, nosso 17º dia. Graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado e temos quase chegado já à metade desse nosso propósito. E hoje nós vamos à leitura do nosso 17º dia, onde nós estamos falando essa semana sobre o princípio da comunicação no amor. E o título de hoje é A Conexão entre Boca e Coração. Sinto-me desconfortavelmente desafiado pelo ensino de Jesus sobre a conexão entre a boca e o coração. Veja que não tenho dúvida nenhuma de que a língua dá suas escorregadas acidentais. Quando digo algo que produz uma reação inesperada ou desagradável, eu preferiria negar. Não era isso que eu queria dizer. A enfrentar as consequências relacionais. Agora, se você pensa que isso significa que às vezes sou covarde, está absolutamente certo. Jesus disse: a boca fala do que está cheio o seu coração. Mateus 12:34. Ai, essa doeu. Jesus fala de uma conexão direta entre a boca e o coração. Seu pé pisa no acelerador do carro e a velocidade aumenta. Uma conexão direta. Seu dedo toca no botão sobe do corredor do prédio e as portas do elevador se abrem. Uma conexão direta. Seu coração está amargo e as suas palavras se tornam sarcásticas. Também uma conexão direta. Gostaria de poder evitar essa conexão e de alguma forma impedir o excesso antes que comece a transbordar. Nossa solução muitas das vezes é: se eu pudesse construir uma represa maior, nada disso transbordaria. Então, represamos nossas emoções, nossos temores, nosso coração. A certa altura é inevitável. A barragem se rompe. E o que deveria ter sido um córrego renovador de sinceridade transforma-se numa inundação destruidora de palavras reprimidas. Agora o argumento decisivo. Na verdade, a conexão entre a boca e o coração é uma via de mão dupla. Meu coração afeta as palavras que saem da minha boca. E essas palavras afetam o meu coração. Observa o que Jesus ensinou em Marcos 7,15. A alma de vocês não é prejudicada pelo que vocês comem, mas sim pelo que vocês pensam e dizem. Essa conexão recíproca, às vezes, faz com que fiquemos presos a um círculo de palavras. A raiva no nosso coração transborda em palavras amargas, que aumenta a raiva interior e machuca a alma. A alma ferida reage golpeando com mais palavras cheias de ira. Como ilustração dessa conexão recíproca, lembrei-me de um senhor, já com certa idade, que estava fazendo sua corrida matinal na pista em volta do campo de um determinado colégio. No meio do campo, estava sendo realizado o treino de futebol americano. E os alunos faziam sprints, isso é, corridas rápidas em velocidade máxima, como parte do treino. O senhor pensou com ele mesmo: se aqueles garotos conseguem fazer os sprints, eu consigo correr no meu trotezinho aqui. E continuou correndo na pista em volta do campo, volta após volta, enquanto os garotos continuavam nas corridas rápidas. Finalmente, quando chegou a hora de ir para casa, ele parou. Os garotos também pararam e voltaram ao vestiário. Um dos garotos passou pelo homem e expressou seu contentamento. Senhor, fiquei tão feliz que finalmente tivesse parado de correr. O técnico nos tinha dito: se aquele senhor de idade continua correndo no seu trotezinho, é porque vocês certamente conseguem fazer os sprints. Você consegue observar situações em que fica preso a um círculo de palavras? No trabalho, em casa, com os amigos. A pergunta é: como você rompe esse padrão? A resposta não está em tentar romper essa conexão inevitável entre o que está no coração e o que diz. Quando pensamos no ensino de Jesus, percebemos que esta batalha pode ser ganha somente se travada em duas frentes: coração e a boca. Visto que as palavras são um transbordamento do coração, comece a levar mais a sério
o seu coração. Em vez de fazer de conta que as suas palavras não significaram nada, pergunte-se por que disse o que disse. Visto que nossa alma é prejudicada pelo que dizemos, comece a levar mais a sério as suas palavras. Perceba que as palavras que têm a intenção de machucar os outros, na verdade, machucam muito mais você mesmo. E eu, Pastor Júnior, eu sempre acrescento nesse contexto, como diz Romano, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra, você alimenta a sua fé. Então, quando você profere palavras do Senhor, você está alimentando a sua fé. E não é apenas ouvir dos outros, mas ouvir de si próprio. E aí, o contrário também acontece. Quando você fala palavras que machucam tanto a você quanto os outros, isso inevitavelmente atinge a sua alma. E se atinge a sua alma, palavras ruins sempre vai matar um pouco mais. Então você precisa sair desse ciclo de palavras negativas. Não há área da vida que esteja imune aos perigos desse círculo de palavras. Às vezes ouço pessoas justificando suas palavras horríveis em áreas como teologia ou política. A pressuposição é que pessoas em lados diferentes de uma discussão podem dizer o que quiserem para obter vantagem sem se preocupar com o fato de que estão iniciando uma batalha que acabará machucando todos os envolvidos. Isso não passa de uma mentira que contamos a nós mesmos. Teólogos que falam palavras rancorosas geram problemas no seu coração e no coração daqueles que eles esperam ensinar. Políticos que expressam de forma maldosa em debates nacionais aprofundam a ira no seu coração e no coração de toda uma nação que o ouve. Como alguém que ama as lições ensinadas pela história, lembro da famosa briga e depois reconciliação nacional que ocorreu entre Thomas Jefferson e John Adams, dois homens que se haviam tornado amigos durante o planejamento e a condução da independência americana. Seus pontos de vista, acentuadamente divergentes sobre como governar a nova nação, transformaram-nos em inimigos políticos e depois em inimigos pessoais. Foi somente mais tarde que um amigo comum os encorajou a restaurar seu relacionamento. E o que eles fizeram por meio das cartas Adams-Jefferson, tão apreciada pelos historiadores hoje. E o final dessa história foi que esses dois amigos reconciliados morreram cada um em sua casa no mesmo dia, 4 de junho de 1826, no 50º aniversário da assinatura de Declaração da Independência, que ambos haviam participado. Quão diferente teria sido sua história para eles pessoalmente e para sua influência sobre os outros, se nunca tivessem se reconciliado. Vamos mesclar essas verdades às ações que podemos ter no nosso cotidiano. Algumas vezes você tentou dar novo foco aos seus sentimentos em meio a uma discussão? Já tentou intencionalmente acalmar-se no calor de uma batalha? Espero que já o tenha feito, porque então saberá como isso é difícil e não fará pouco caso das ideias a seguir. Não há fórmula. Não há fórmula instantânea para o sucesso. Certamente, não é como alternar um interruptor de desliga e de liga. Suas emoções estão engajadas. Padrões de comunicação no passado estão incluídos, bem como feridas e frustrações passadas. Pode até ser que a fome e o nível baixo de açúcar no sangue resultante dela também esteja envolvido. E aí, abre parênteses, você já observou que as piores discussões em família acontecem justamente antes de uma refeição? E eu, Pastor Júnior, sempre digo que você precisa romper esse ciclo de palavras ruins e escolher novas palavras a semear. E se você tiver com algum tipo de necessidade, tome cuidado no proferir suas palavras, porque as necessidades nos levam a termos julgamentos precipitados. É como nós
acabamos de ler aqui. Se você dá uma necessidade básica, se você está com fome, a tendência que você tem é de usar palavras mais duras e mais difíceis, e normalmente é sempre o que acontece. Se você for conversar qualquer assunto que seja um pouco mais acalorado, antes da refeição, se você estiver com fome, a tendência de você discutir é grande. Então, assim, tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com o ciclo de palavras que você tem dado à sua alma e à alma das pessoas. Voltamos ao livro. Aqui estão algumas estratégias que podem ajudar a romper esse círculo, antes que as palavras comecem a jorrar pela sua boca. Se você estiver com raiva, no meio de uma conversa, saia por 10 minutos para deixar a sua raiva esfriar. Outro, ore pela outra pessoa e peça, aí eu te acrescento, pastor Júnior acrescentando, peça ao Espírito Santo para te mostrar como ele está vendo a outra pessoa nesse momento. Voltamos ao livro. Espere até depois da refeição para ter aquela conversa difícil. Use declarações em que reconhece seus sentimentos em vez de afirmações de culpa. Não culpe a outra pessoa por seus sentimentos. Monitore o tom e o volume de sua voz. Concentre atenção na solução, não no problema. E aprenda a aceitar o que não pode ser mudado. Mesmo que essas estratégias simples ajudem a romper o círculo de palavras danosas, você precisa dar um passo para aprofundar a solução. Precisa mudar o foco do seu coração. E Jesus mostra como fazê-lo. E ele com frequência ensinou sobre uma realidade mais ampla que aponta para o caminho da mudança do coração. No início, o ensino dele talvez soe muito teológico e não pareça ter relação nenhuma com os relacionamentos do dia a dia. Estou falando sobre o que Jesus ensinou acerca do reino de Deus. Ele mostra que o reino é a chave para a mudança do seu coração. Mudem o seu coração e a sua vida, porque o reino dos céus está próximo, Mateus 4,17. A verdade do reino de Deus está no âmago do tratamento do nosso coração egoísta. Ele lhes dará tudo o que precisam dia após dia se viverem para ele e fizerem do reino de Deus o seu principal interesse. Mateus 6,33. Imagine-se sentado no ônibus lendo um livro que contém as palavras do reino de Deus no título. A pessoa sentada perto de você lê o livro e diz: Reino de Deus? Eu sempre quis saber o que é o reino de Deus. O que você diria para essa pessoa? Uma resposta que poderia compartilhar antes da parada seguinte do ônibus. Então, o autor te traz um desafio. O que você diria para uma pessoa que te pergunta o que é o reino de Deus? E uma resposta rápida até a próxima parada. E ele dá uma sugestão. A resposta seria esta: o reino de Deus é o espaço onde reconhecemos Deus como Rei. Na oração que Jesus ensinou, oramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Mateus 6,10. O reino de Deus é onde a vontade de Deus se realiza. Como essa verdade da Bíblia se encaixa em nossos padrões de comunicação. Em todas as conversas, sempre há alguém usando a coroa. Pode ser você, tentando desesperadamente fazer com que as coisas sejam feitas do seu jeito. Ou podem ser a outra pessoa. A verdade é que muitas vezes são os dois tentando obter o controle da conversa. A única maneira de mudar o coração é tirar a coroa falsa e insignificante que você faz para você mesmo. Seu coração muda sempre e em todas as situações ao reconhecer que Deus é o único que tem o direito de usar a coroa. Ele é o único rei. Quando descobri que é útil imaginar-me tirando a coroa e orando da seguinte forma: Deus, tu és o único digno de usar a coroa nesta conversa. Reconhecer o reinado de Deus, não o nosso, tem o poder de romper um padrão caracterizado por palavras maldosas e de começar um novo padrão caracterizado por palavras que transmitem vida. Dia 17. Terminamos assim.
E eu deixo aqui do livro alguns pensamentos, algumas reflexões para você. Ponto para que você reflita. Há uma via de mão dupla entre a minha boca e o meu coração. Um versículo para você memorizar. Mudem o seu coração e a sua vida, porque o reino dos céus está próximo. Mateus 4:17. Uma pergunta a considerar. Estou preso em um círculo de palavras com alguém? Que passos preciso dar para romper o padrão? E um desafio de amar hoje. Tenha uma conversa com alguém em que você decida retirar a coroa de você e colocar a coroa em Jesus. Amanhã nós veremos um novo tipo de sinceridade. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo ministre ainda mais sobre ti e que você seja um instrumento de Deus para compartilhar esse áudio com alguém e abençoar a vida de alguma outra pessoa. Deus abençoe, queridos.